quando a gente tá falando de ser um atleta de fisiculturismo, o que é um fator essencial para a formação de você ser um bom atleta? É você ter determinação? É a genética? É a alimentação? É o treinador? O que faz um bom bodybuilder? Eu escutei o Correia falando esses dias algo que pra mim fez muito sentido, é autocrítica. Porque tem gente que não tem autocrítica, né? O cara acha que ele tá excelente. E a autocrítica, um dos atletas, que, vou falar 1000 vezes o nome do Pacho aqui, mas que eu aprendi isso foi o Pacho. Porque o Pacho, ele descia do palco e aí a gente comparava, falava, ô Pacho, faltou bíceps. É verdade, vou melhorar esse treino. Porque é isso, todo mundo sozinho é bom. O cara tira foto, posta no Instagram, puta, tá muito foda. Mas daí você põe um do lado do outro. Aí você começa a achar os pontos fracos. O meu olho hoje, ele é treinado pra achar defeito. O fisiculturismo me fez assim. Então eu vou olhando, falta isso, falta aquilo, tá sobrando isso, tá sobrando aquilo. E a cabeça vira essa, né? Achar defeitos. E o atleta bom, além de ter essa autocrítica para melhorar, evoluir o que ele precisa também achar os pontos fracos dele, saber quais são, para ele aprender a posar escondendo. Porque eu vi uma história boa sua num podcast, muito boa. Desculpa até te cortar, mas era uma história muito boa. Que era do Rivaldo Arnold, não vou lembrar o nome dele. Será que Mike Mentzer? Era um que tava com ginecomastia, se não me engano. Tá. Uhum. E aí eu lembro de vocês contando de que a pose dele era pra esconder a ginecomastia do jeito que ele parava. Exato. Pô, eu achei isso genial. Caraca, tem isso também, né, no fisiculturismo. Muito, muito. E a NPC dá uma liberdade maior ainda, porque a gente tem federações diferentes, né? Uhum. Então, a FBB tinha as poses fixas, padrão. Você não se mexe, é assim, né? Na EPC, o cara consegue torcer um pouco a cintura, mostrar mais o que ele quer, ele consegue melhorar um pouco a pose, sabe? Isso mais nas categorias que a gente chama fitness, né? Wellness, por exemplo. E Men's Physique e tal. Então, a posição da mão, ela pode ser um pouco diferente. Então, a autocrítica para o atleta, ela é essencial para... Ele tem que saber qual que é o ponto fraco dele, para ele bater naquilo, para ele evoluir aquilo, para ele aprender a melhorar aquilo, e também para no palco saber esconder o que é ponto fraco e evidenciar pontos fortes. Como é que eu sei vamos lá, vamos supor que eu sou um moleque que tá vendo esse podcast, tô numa academia de bairro. Como é que eu sei que talvez esse bang seja pra mim? Tem que se comparar, né? Então, ó o Ramon, né? Quando que o Ramon ia imaginar que ele ia estar onde ele tá? Na época que ele tava lá no Acre, comendo ovo com arroz, porque não tinha dinheiro pra comprar carne. Mas a hora que o cara olha que, pô, eu tô muito diferente dos outros que estão aqui treinando comigo, né? Então, acho que eu levo jeito pro negócio. E eu costumo dizer sempre assim, que uma boa genética com coach ruim dá muito mais resultado que uma genética ruim com coach bom. Depois que você vira um coach conhecido, fica famoso, vem bastante genética boa pra você, e daí fica muito fácil você ganhar campeonato. Mas no começo, é difícil, porque você pega umas genéticas e fala, cara, não tem o que fazer com essa pessoa. Não vai. Então, pro cara que tá na academia de bairro, para ele saber se ele tem potencial, primeiro ele tem que levar muito a sério, né? O Dorian Yates, por exemplo, um dos caras que eu mais gosto do meio. Ele tem uma mentalidade muito foda. Ele pôs na cabeça dele o seguinte, ele morava na Inglaterra, falou, na época que os continentes não se conversavam muito, né? E não existia rede social. Então, o cara só ia ver o físico de alguém numa revista. Aí o cara falou, bom, eu vou competir lá nos Estados Unidos, porque eu tô levando a sério o fisiculturismo. E é o seguinte, se eu não ficar entre os 10 primeiros, eu vou desistir. Não é pra mim. Caraca. Aí ele foi e ganhou. Ele falou, opa, então acho que é. Caraca. Então, ele se testou, tipo, eu tenho que
na Inglaterra tem muitos bons atletas, mas não é o volume de atleta bom que tem nos Estados Unidos. Então o cara falou, eu vou lá, que é o berço do negócio, e vou medir a febre, né? Então, tem muito atleta que quer ganhar campeonato. Aí ele escolhe campeonato fácil, campeonato que não foi ninguém. Tipo, vai ter um campeonato depois do campeonato foda. Daí, pô, todo mundo que é foda foi nesse e tá cansado de competir, eu vou nesse aqui. Então, esse é o cara que não vai sair do lugar, porque ele não se põe à prova. Então, o cara ele tem que se pôr à prova, subindo junto com quem é bom, para ele ter aquela foto, olhar os pontos fracos e falar, cara, faltou isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Mas hoje em dia, a mentalidade do brasileiro é muito ruim para isso. Ele não sabe aceitar a crítica. Então, o cara perde o campeonato, ele xinga o árbitro, xinga todo mundo, e mulher é pior ainda, porque eu trabalhei muito mais com mulher do que com homem, né? Porque eu não queria trabalhar com mulher, mas aí a esposa de um atleta meu chegou e falou assim, tem que ser você. Falei, mas por quê? Falei, porque você sabe o nome dos garçons e cumprimenta eles quando vem aqui. Eles tinham um restaurante. Então foi pela educação. Eu falei, então tá bom. Então se é por isso, beleza. Aí eu comecei a atender um monte de mulher e eu não estragava as mulheres, né? Então tinha os coaches que estragava e daí elas falavam, pô, essa atleta desse aqui, elas ficam femininas, então vamos aqui. Então eu trabalhei muito. Só que a mulher, quando desce do palco e perdeu... Não deve ser um quebra-pau. Cara, eu não consigo sentar com ela e fazer o que eu fazia com o Pacho, assim, faltou bíceps. Não, ela descia do palco e falava, não acredito que eu perdi pra aquela vagabunda. Deve ser. Imagina, um quebra-pau que não deve ser, a fofoquinha que não deve ser no rolê das minas. Tá maluco? Aquela horrorosa, deu pro árbitro. Aí já se começa, comparando aí, não, com o cu magro do caralho ali, agora que ganhou. Pô, você tá maluco, doidão. Então, mas... Para responder bem respondido, tem que se comparar. É o jeito. E tem que ter a frieza de se enxergar. Isso é difícil. O ego é uma barreira muito grande, né? Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Gabriel Kaminski. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro vídeo que você vai gostar. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, e é nóis!